Então a ideia hoje é falar, definir os espaços de Sobolev. Na aula passada a gente levou um bom tempo falando de espaços de Holder, espaço das funções contínuas, né? Então vou começar com uma motivação bem clássica, que é a seguinte. Se a gente considerar duas funções, a princípio uma função C1, tá? Então só para lembrar, né, usando a notação do livro, é um aberto suave do Rn. Aberto, vou colocar limitado, embora muitas vezes não precisa, mas vou colocar aberto limitado com fronteira suave. Então se U é uma função C1 e V é uma função, vou colocar φ, e φ é uma função C infinito com suporte compacto em U. Então nós discutimos um pouco esses espaços na aula anterior, né? Olha só o que acontece se a gente fizer a integral de UV no aberto U. UV não, Uφ, né? Só que um pouquinho mais ainda, eu vou fazer, como a φ é sem infinito, vou fizer a φ xi. Então só para lembrar, a φ xi aqui é a derivada da φ em relação a uma variável xi. E aqui é um dos valores naturais de 1 até n. Tá? Então, se a gente fizer essa integral de u vezes φ dx, integral no Rn, integral de Lebesgue, integrar por partes, uma possibilidade, né? Vamos integrar por partes. Então, como é que fica? Ó, a gente tem como a φ já é a derivada em relação a xi, vamos olhar para a variável xi, né? Tá? Então, a gente fica aqui com u, φ, aplicado na fronteira. Se fosse uma integral no intervalo AB, seria nos extremos do intervalo, mas como U é um aberto, limitado, aplicado na fronteira de U, menos a integral em U. Agora aqui a derivada passa para U. Então fica o x φ dx. Integração por partes. Tá? Então essa aqui é a integração por partes. Mas nós discutimos na aula passada, né, que se a φ é sem infinito com suporte compacto, se ela tem suporte compacto em U, então a φ na fronteira de U é nula. Então, φ vezes U, restrita à fronteira de U, é zero. Então, essa igualdade implica que a integral de U, em U, né, o grande, de U φ xi dx é igual a menos a integral em U de U xi φ dx. Então, essa formulinha, integração por partes, considerando a φ com suporte compacto, dá indícios, né, de que a gente pode generalizar a ideia de derivada. É o primeiro passo para a gente generalizar a ideia de derivadas. Como assim? Olha só, se a gente olhar para cá, olha só, a u, uxi, φ, e olha aqui dentro, olha nos dois integrantes, u, φ, xi, através dessas integrais, é como se a gente passasse a derivada da u para a função φ xi, para a função φ. A gente passa a derivada da u para φ. E por que é interessante fazer isso? Porque a φ é sem infinito, que a gente chama de função teste. Como a φ tem suavidade suficiente, tem todas as derivadas, então é como se a gente estivesse passando a derivada para a função φ. Então a gente pode, e vamos definir o seguinte, que a função u tem uma derivada fraca, desse tipo aqui, ó, se vale essa expressão. Se quando você integra u,
a derivada da φxi é igual a menos essa derivada fraca vezes a φ para toda φ teste com suporte compacto. Mas antes ainda de eu definir, eu ainda posso, se a u é ck, se a u é uma função ck, a princípio aqui eu estou supondo que a u tem derivadas, a u aqui é C1, aqui, u aqui é ck, para fazer a forma de integração por partes. Eu posso generalizar essa ideia, somar, derivar novamente e concluir que a integral em u da u, a derivada alfa da φ dx é igual a menos 1 elevado ao módulo de alfa, integral. Então, lembra aqui que d alfa, u de x é d alfa, então só para relembrar, né? d alfa u é a derivada de ordem alfa, né? Da função u em relação às... Alfa é um multiíndice, né? Então, é a derivada parcial de ordem alfa. É uma dessas... Isso, todas as derivadas parciais de ordem alfa é o que a gente chama de d de ordem... Vamos supor que a ordem de... A derivada alfa de ordem k, né? A gente discutiu na aula anterior que dku é o conjunto, né, de todas as derivadas. De todas essas d alfas aqui, né? Tá? Então, essa é uma derivada parcial. Estou só generalizando aqui, aumentando a ordem. Menos 1 elevado a alfa, integral de u. Então, agora fica d alfa u, φ dx. Isso aqui vale para toda φ sem infinito C com suporte compacto em U. Vou deixar como exercício aqui, verificar essa fórmula. Pensar um pouquinho, né? É, por indução, né? Bom, fica vendo, ó. Então, a ideia é essa mesmo, ó. A gente olha para essa expressão agora. Esquece as minhas condições que é a USK. Olha para essa fórmula aqui, né? Lógico, essa fórmula a princípio só faz sentido se é a USK. Mas olha só para esse pedaço aqui. A U de alfa φ dx. Isso aqui faz sentido para U integrável. Diria até mais, para U L1 loc. Porque como a φ tem suporte compacto, né, então isso aqui, basta que a U seja localmente integrável, essa integral aqui faz sentido. Tá? O suporte da φ está contido no conjunto U, grande. Então, essa integral faz sentido para funções localmente integráveis. Então, é aí que a gente define a noção de derivada fraca. Motivado por essa igualdade, por essa integração por partes, né? Seguinte, olha, então sejam U e V L1 loc de U. Tá? E alfa, um multiíndice. Dizemos, então, ó, duas funções L1 loc, U e V. Eu vou dizer que a V é a alfa derivada parcial, né? Mas muitas vezes a gente omite o parcial. Alfa derivada parcial fraca de U. Então, tenho duas funções L1 loc, localmente integrável, U e V. Eu digo que a V é a alfa derivada fraca de U quando vale essa igualdade aqui em cima. Só que quando vale a integral de U, em U de U d alfa φ, estou passando as derivadas para φ dx igual a menos 1 elevado a norma de alfa, integral em U. Agora aqui eu coloco a V φ dx. A V aqui entrou no lugar da d alfa de U. Também basta que a V seja L1 loc.
seja localmente integrável. E óbvio, e claro, né, essa expressão tem que valer para toda φ teste, que a gente chama de função teste, ser infinito com suporte compacto. Então essa é a noção de derivada fraca. Deixa eu destacar aqui. E agora aqui que a gente faz, perceba que eu não estou exigindo suavidade nem da U e nem da V, que supostamente nós estamos denominando como uma derivada fraca de U. Ok? E a notação que a gente usa é que se caso exista V, né, então se caso exista U e V, se caso exista a função V e de maneira que essa igualdade é satisfeita, a gente diz que a V é a alfa derivada fraca de U e a notação é V igual a derivada alfa de U. Usa a mesma notação que para a derivada usual, né? Às vezes a derivada usual a gente agora começa a chamar de derivada forte. Tá? Então, às vezes a derivada usual a gente chama de derivada forte. Tá? E é exatamente a observação. Tá? Então, o que, que nós fizemos? Observe que primeiro a gente generalizamos a noção de derivadas. Ou seja, nós estamos falando agora de derivada para a função que é L1 loc, localmente integrável. Tá? E caso a derivada exista, né? Se ela for uma função derivável, C1, por exemplo, devido à integração por parte, a motivação em cima, aqui, se ela é CK, por exemplo, então essa derivada de ordem K forte é fraca porque satisfaz essa fórmula. Ou seja, caso a derivada usual, né, eu vou colocar assim, forte, implica fraco, tá? E estou explicando aqui nesse sentido, que se caso a derivada exista, por causa da função C1, então ela naturalmente é uma derivada fraca. Ok? O surpreendente que nós vamos ver é que em algumas situações interessantes a recíproca é verdadeira. Uma derivada fraca se torna forte em situações específicas que a gente chama de regularização. Então, a gente vai resolver uma EDP usando a noção de derivada fraca e depois nós vamos ver que em situações boas essa derivada fraca é também forte. Isso chama regularização. Existem situações que não. A derivada fraca é só fraca e a gente não consegue regularizar. Ok? Então, definimos o objeto de estudo, né? Onde nós vamos trabalhar. Então, definimos para, vou colocar assim, ó, 1 menor igual a P menor ou igual do que infinito, tá? E K igual a 0, 1, 2 inteiros positivos, o espaço W, K, P, U, então essa notação, W, K, P, U, como sendo o conjunto das funções U pequena, definido no U grande em R, né? Integráveis, tais que, vou colocar assim, ó, existe a d alfa u, e o contexto agora está claro, como eu estou falando integráveis, tá? D alfa aqui é nesse sentido de derivada fraca, tá? Então as funções integráveis que possuem a derivada fraca, existe uma função v d alfa de u que satisfaz essa equação, essa integração por partes aqui, essa igualdade, e vou exigir um pouquinho mais, que essa derivada fraca que a gente viu aqui, que faz sentido para L1 loc, né, que é uma outra função L1 loc, de fato pertença ao espaço LP.
de U, tá? Para todo alfa menor ou igual do que K. Então, estou definindo aqui o conjunto. WKP de U, as funções integráveis que a derivada fraca está em LP. A gente diz grosseiramente o espaço, as funções onde as derivadas fracas existem estão no LP. Tá? E vou definir então para P entre 1 e menor do que o infinito a norma desse espaço, que vai ser W1K, WKP de U igual. Olha, é bem sugestivo, né? Bem intuitivo. Se as d alfas, se as derivadas fracas pertencem a LP, então eu tenho o interesse de fazer isso aqui, né? A norma, posso calcular a norma dela em LP. Isso aqui é a norma elevada a P, né? E aí, como eu tenho todas as derivadas, eu somo todas as derivadas até a ordem K, né? Tenho todas as derivadas até a ordem K, somo elas e aí eu tiro a elevo a 1 sobre P. E quando P é infinito? Quando P é infinito, nós definimos o WK infinito de U, a norma de U, como sendo, a gente soma os multiíndices até a ordem K do superessencial em U dessas derivadas. Porque se o P é infinito, nós estamos exigindo, né, a exigência nesse espaço é que a derivada esteja em L infinito, e a norma no L infinito é o superessencial. Então a gente soma esses sups para nos dar a norma L infinito. E então está definido aí o objeto que a gente está interessado, o espaço WKP de U com essa norma é o que a gente chama de espaço de Sobolev. Tá certo? Então o espaço de eu estou falando norma, é claro, né? A gente precisa verificar que de fato é uma norma, exercício, verificar que a norma não é tranquilo, vou deixar aqui no cantinho. Exercício é uma norma do fato do LP ser normado, né? Tá? Mas nós vamos provar um pouquinho mais nas próximas aulas que de fato esse espaço é Banach. Tá? E quando ficar implícito também a gente omite o U e acaba deixando só WKP. Tá? Opa, aqui é P, né? WKP. Então o exercício verificar que é um espaço normado. Aí aqui, então esse é o objetivo, esse é o espaço que nós vamos trabalhar. Na aula passada eu até fiz referência que acabei usando um pouco, abusando um pouco da anotação, dizendo que o LP não era apropriado para EDP, né? E eu coloquei apropriado entre aspas, né? Então não era apropriado porque não tinha noção de derivada. Agora a gente colocou uma derivada. Perceba que esse espaço está modelado em cima do LP. Né? Nós exigimos que a derivada de todas as ordens esteja no LP. Em particular, a função, quando alfa é igual a zero, nós recuperamos a função U, que também tem que pertencer ao LP. Então, nós encontramos um subespaço ali, que é o que nós vamos trabalhar, que é mais apropriado, no sentido de que esse espaço tem teoremas de análise funcional que a gente pode utilizar para provar a existência de soluções e que, por exemplo, o espaço das funções holder não tem. Tá? Então é nesse sentido que eles são melhores apropriados. Bom,
fazer só uma observação que, bom, o espaço de Sobolev, existe vários livros que estudam isso, livros clássicos, tem o livro o livro do Bresis, né? Eu sempre recomendo o livro do Bresis e também o livro do Adams. Não sei se é assim que escreve, talvez seja com, deixa eu, Adams é assim mesmo. É, o legal do livro do Bresis que ele eu tô seguindo aqui, como eu já disse desde o início, o livro do Evans. Mas o legal do livro do Bresis é que ele faz um capítulo especial quando n igual a 1. Quando a dimensão é 1. Tá? Por exemplo, U nesse caso seria um conjunto aberto do Rn. Aberto da reta, desculpe. Tá? E a fronteira seria só os pontinhos A e B, né? Então, nesse caso, a norma, às vezes é interessante pensar no caso 1, né? Se o K, por exemplo, for igual a 1, então a norma nesse espaço, no W1P, vou colocar de U ainda, vou deixar só W1P, vou carregar a notação. É o que? É ó, a norma da função U mais a norma da derivada U' no LP, claro. E aqui a gente ainda eleva a 1 sobre P. Então, olhando para essa expressão aqui, quando o K é igual a 1 e o N é igual a 1, a gente começa a entender melhor essa expressão grandona para a norma, né? Tá vendo? Então é a norma da função mais a norma da derivada. Aonde? No LP, que é o que a gente exige para que seja do espaço Sobolev, que as derivadas estejam no espaço LP. Bom, legal. Em particular, também uma outra situação, e também é fato, né, que quando n igual a 1, esse caso aqui, quando n igual a 1, né, o unidimensional que a gente fala, ele é melhor comportado. Nós vamos ver já já discutir alguma coisa nesse assunto, que ele é, digamos assim, ele se comporta melhor do que quando n é maior do que 1. Isso basicamente porque quando n é igual a 1, se uma função tem a derivada fraca, então essa função ela é contínua, entre aspas. Ela é igual a uma função contínua quase sempre. É o que a gente fala, ela tem um representante contínuo. Então, de alguma forma, embora a gente esteja só exigindo que ela seja localmente integrável, ela ainda tem algumas propriedades importantes que uma função C1 tem. Já quando n é maior do que 1, a dimensão é maior do que 1, nós vamos ver que as coisas podem ficar mais mal comportadas no sentido que, por exemplo, vou dar um exemplo já já, que a função pode estar no espaço de Sobolev, tem derivada fraca, mas ela pode ficar ilimitada em qualquer aberto do conjunto U. Já vou discutir já. Isso não acontece se a função é derivável, né? Se ela é derivável, então numa vizinhança do ponto, se ela é derivável em U, então se você pegar um abertinho ali dentro de U, um ponto ali, ela é derivável naquele ponto, então numa vizinhança ela vai ser limitada. Ela vai ter derivadas, vai ser contínua, derivada estou exigindo C1. Então ela vai ser contínua nesse pedacinho ali, limitado, então nesse contínua nesse limitado, contínua nesse aberto limitado vai ser uma função limitada. A gente vai ver que para a dimensão maior do que 1 isso pode não acontecer se a função tem derivada fraca, né? Bom, outra situação interessante também é quando P é igual a 2. Então, quando P é igual a 2, por que que é interessante? Porque aí o W, a gente até usa uma notação WK2 de U, a gente chama de HK de U. Então, quando P é igual a 2, a gente chama de H. O H aqui fazendo menção, claro, a Hilbert. Porque
O WK2 está modelado, né, em cima do L2 de U. O L2 tem o produto interno, que é integral. Vou colocar assim, né, a notação produto interno. Que vai originar também um produto interno no espaço de Sobolev, fazendo essa integral para as derivadas. Tá? Então, em particular, quando k é igual a 2, nós estamos interessados porque é um espaço de Hilbert e a gente define o HK. Em particular, se o k for 1, a gente denota o H1, né? De fato, a gente vai trabalhar bastante nesse espaço aqui, né? Se o P é igual a 2 e o K for igual a 1, então temos o W12 de U, que nós vamos denotar como um H1 de U. Quem é o H1 de U? As funções integráveis que possuem as derivadas fracas pertencentes ao L2. Tá? E nós vamos ver que esse espaço, além de ser Banach, tem um produto interno que origina a norma e de fato vai ser um espaço de Hilbert. Então, legal, o espaço de Sobolev, a norma, os casos especiais. Vamos então fazer, antes de fazer um exemplo, vamos só provar que a derivada fraca, se existe, é única. Então, lema, a alfa derivada fraca, assim como a forte, quando existe, é única. Ok? Bom, a ideia é bem simples. Se existe duas, né? Se existe V e Vtil pertencente a L1 lock de U, que são derivadas, alfa derivadas de U, por exemplo, ou seja, se existem essas duas funções tais que, ou seja, a integral em U de U pequeno de alfa φ dx é igual a menos 1 elevado ao módulo de alfa integral em U V φ dx. Então, isso aqui significa que a V é a derivada fraca, alfa derivada fraca de U. Né? Mas suponha também que a Vtil é também uma derivada fraca. De U. Isso aqui vale para toda φ sem infinito com suporte compacto. Então, o que a gente tira dessa segunda igualdade? Que a integral em U, por exemplo, de V menos Vtil φ dx é igual a zero para toda φ sem infinito c. Isso daqui implica que V é igual a Vtil, só que quase sempre. Tá? Então, essa única do teorema aqui é quase sempre. Coloquei até aqui entre parênteses porque nós estamos modelando em cima do LP, né? E o LP, as funções já são definidas quase sempre. Então, são iguais. Tudo bem? Então, vamos fazer exemplos. Exemplo 1. Tá? Vamos então considerar n igual a 1 e u igual ao intervalo aberto 0, 2. Então, estou no caso unidimensional. Pegar essa função aqui, ó. A função é a seguinte. Vamos brincar aqui, né, ó. Para x entre 0 e 1, ela vai ser aqui a identidade. Para x entre 1 e 2, vou colocar que ela é constante igual a 1.
Tudo bem? Então, antes mesmo de qualquer de fazer de provar formalmente, quem que seria o candidato a essa derivada, né? Quem que você acha que seria a derivada fraca dessa função? Né? Olha só. Derivamos cada pedaço. Então ela seria, ó, como ela é x, identidade aqui, a derivada de x é 1. Até fazer de outra cor. Então aqui ela seria 1. E aqui a derivada de 1 é 0. Então essa seria, né, intuitivamente, a candidata para a derivada fraca, né? E de fato vai ser. Vamos só formalizar então. Ora, o x igual a x se o x está entre 0 e 1. E 1 se o x está entre 1 e 2. Vamos considerar então v de x igual a candidata a ser a derivada fraca, 1 e 0. Ok? E como é que a gente mostra isso? Integral de 0 a 2 de u filinha vai ser igual a menos integral de 0 a 2 de v φ dx para toda φ com suporte compacto. Isso é o que a gente precisa mostrar, né? E eu vou deixar, inclusive, como exercício. Integra, abre os intervalos. Vou deixar como exercício, vou fazer um parecido logo na sequência, tá? Bom, verificando isso, conclusão então, logo, v é igual ao linha, isto é, v é derivada fraca de u. Então, demos uma ideia de derivada para uma função que, veja bem, que não, a princípio, não é derivada, não tem derivada forte, né? Porque nós temos um bico aqui, né? Ok? Então não tem uma reta tangente bem definida no ponto x igual a 1. E agora nós vamos ver que, por exemplo, vou fazer um exemplo, mas só vou mudar aqui um pouco, mas é a mesma coisa. Mostrar que e a segunda função. Então essa daqui foi a x, a u de x, essa daqui foi a x, v de x. E a v, ela teria duas derivadas? A u teria duas derivadas? Daria para derivar a v? No sentido do que a gente definiu, não. Nós vamos ver agora, tá? Por quê? Bom, quando a gente estuda, no caso n igual a 1, por exemplo, é o que eu tinha observado. Essa função, ela teria que ter uma, um representante contínuo, ela teria que ser igual a uma função contínua quase sempre. E devido a esse salto, isso não é possível. Vamos provar isso agora. Tá? Vou deixar como exercício aqui, mas eu vou fazer um igualzinho. Então, exercício. Verifique que o duas linhas não existe. Eu vou fazer um exercício parecido, depois
volta nesse para treinar. Ou seja, vou para o exemplo 2. Vamos considerar a função u de x igual a x 0, x entre 0 e 1. Só que agora eu vou dar um salto. 2, 1 menor do que x, menor do que 2. Ou seja, vou dar um salto. Então, até 1, essa função fica x, a identidade. Aí depois eu dou um salto aqui para o 2. E deixo ela constante. Aqui. Vamos mostrar então que, fazer aqui a afirmação. O linha não existe. Ela é localmente integrável, é integrável, né? Uma função é integrável, dá pra ver bem definida a área embaixo aqui, não explode, mas não existe a derivada, tá? Não possui derivada fraca, é uma função que não está em W1. P. Vamos lá, olha só. De fato, se existisse, ou seja, se a integral de 0 até 2 de u filhinha dx é igual a menos a integral de 0 até 2 de v φ dx, para toda φ com suporte compacto, né? Se existisse v L1 log de u tal que, né? Isso aqui acontece, olha só. Qual que é o argumento que a gente pode utilizar? Bom, vamos quebrar então. A partir dessa igualdade vamos quebrar. Olha, menos, então isso aqui implica, olha, vamos quebrar essa segunda, ó, menos a integral de 0 até 2 de v φ dx é igual, vou quebrar aqui nesse intervalo então, de 0 até 1, ok? Nesse intervalo 0, 1, ela é x, então fica x filhinha dx, mais, nesse intervalo ela é constante igual a 2, 2, integral de 1 até 2 da φ dx. Isso aqui vale para toda a φ sem infinito ser u. Isso. Não, tá certo. Aqui também. Tá. Vamos então integrar por partes. Se a gente integrasse essa daqui, então olha só. Nós vou fazer aqui embaixo. Vou continuar o igual aqui embaixo, ó. Então isso daqui ficaria igual, ó, a x φ, estou integrando por partes, no limite 0, 1, menos a integral de 0, 1. Agora eu teria x', que é 1, φ dx. Integrei essa primeira aqui, por partes. A segunda, então, mais duas vezes. Aqui eu já tenho a filhinha, a integral da filhinha, que é sem infinito. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, isso daqui fica φ de 2 menos φ de 1. Tudo bem? Tranquilo. Mas a φ é suporte compacto. Suporte compacto. Sem infinito C de U. O U é o intervalo 0, 2. Então a φ se anula no 0 e se anula no 2. Se anula nos extremos aqui do intervalo, né? Ó. Se anula aqui e se anula aqui. Ou seja, então, φ de 2 é 0.
tá? Quando eu fizer aqui, eu vou obter aqui então ó, 1. Quando eu aplicar no 1, vai ficar 1 φ de 1 menos 0 φ de 0, que é 0. Então aqui fica menos a integral de 0 a 1 da φ dx, tá? Menos 2 φ de 1, ok? Agora voltando às igualdades, eu posso escrever da seguinte forma, ó, φ de 1. Tenho φ de 1 aqui, fica menos φ de 1, passo para lá, vou escrever assim, ó, ver se fica bom. Φ de 1 é igual a integral de v φ de 0 a 2 dx menos a integral de 0 a 1 de φ dx. Ok? Tá? Bom, agora é que eu tenho um menos. Uma ideia muito comum que aparece é a ideia de criar sequências regularizantes. Ou seja, com esse espaço sem infinito, com suporte compacto, ele tem, digamos assim, uma topologia agradável que a gente consegue fazer regularizantes. Nós vamos estudar isso. Isso aparece bastante quando a gente estuda o espaço Sobolev, que é criar propriedades ali dentro. Então, vou dar uma ideia aqui de como a gente pode gerar uma contradição. De fato, a gente tem uma noção de que isso daqui não existe essa derivada. Nós chegamos nessa igualdade. Então, isso aqui tem que me dar uma contradição. E vai me dar uma contradição se eu pegar uma φ específica. Na verdade, olha só, qual que é a ideia? Ó, deixa eu mudar essa cor. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, ó. Então, eu vou precisar pegar uma função. Eu quero gerar uma contradição. E de fato vai acontecer se eu fizer o seguinte, ó. Se eu escolher uma sequência, então, ó, uma sequência φm com suporte compacto, sem infinito com suporte compacto, né? Essa sequência tal que, olha só que interessante. Eu vou querer que ela assume valores entre 0 e 1, tá? Vou fixar φ de 1 igual a 1 para todo m, tá? E vou exigir que ela vai para 0 para todo x diferente de 1, no limite. Então, ó, ela já começa no 0, porque ela tem suporte compacto. Então, ela viria suave aqui, subiria até aqui e depois... pode ser, né? É uma ideia, né? Embora eu não esteja com intervalo é, um, um fortemente contido no 0,2, né? Mas a ideia é muito parecida. Tá? Vamos ver o que acontece se a gente pega essa φ em especial, né? Essa sequência. Olha só. Então, o que eu tenho? Como ela é fixo para todo m φ de 1 é 1, então o limite de quando m vai para o infinito dessas funções, φm de 1 é 1. Tá? Que é igual ao limite de quando m vai para o infinito. Agora eu uso a expressão aqui que eu tenho para φ de 1. Então o que eu tenho aqui, ó? Vou colocar assim, ó, integral de 0 a 2 de v φm dx menos a integral de 0 a 1 φm dx. Se essa expressão vale, né, para toda φ
C infinito com suporte compacto, então ela vale para essa função nossa aqui, tá? Mas olha só que legal, que loucura, né? Por que a gente pega essa função? Quanto que dá esse limite aqui? Agora. Ó, sim, sem dúvida, dá zero, né? Talvez o que mais perturbasse um pouquinho, né? A gente seria o motivo de. Aqui a gente sabe que vai para zero, aqui vai para zero, mas tem essa V, né? Talvez o que mais deixa a gente um pouco preocupado é a V. Então teria que ser uma coisa limitada, por exemplo, com uma coisa que vai para zero para a gente concluir que esse limite seria zero, né? Algo desse tipo. Mas olha quem é a V. Então, sem dúvida, nesse pedacinho aqui, né? 0,2. Ela fica aqui limitada, né? Então não tem problema desse limite da V contribuir de maneira que tirar a convergência para zero das φ, né? Tá? Então, de fato isso daqui é zero. E qual que é o absurdo? 1 igual a zero. Tá? Então, mostramos aí que não existe derivada fraca para essa função aqui. Basicamente, qualquer coisa que der salto no n igual a 1, né? Em dimensão 1, você pode usar um argumento parecido, tá? E pode até provar, né? Se quiser dar uma olhada no livro do Bresis, a ideia desse bem comportamento, acho que eu vou até colocar aqui, né? Vou fazer uma observação aqui então. Observação, tá? É que se n é igual a 1, né? É, é possível mostrar que se U pertence a W, 1P de U, então U é igual a uma função contínua quase sempre. É o que lá a gente chama de representante contínuo. Tá certo? Isso vale para n igual a 1. Tanto que se você vai ver a demonstração lá no livro do Bresis, por exemplo, ele já começa a usar a ideia de fazer a integral, de escrever a derivada como uma integral no intervalo 0,1, nos extremos 0,1. Tá? Vamos ver já já que para n maior do que 1, vou observar isso daqui também, veremos. Então veremos que para n maior do que 1, uma função em w kp de u, aqui também posso deixar k se eu quiser, tá? Eu coloquei, posso deixar k aqui, porque o k é o índice de derivabilidade e o n é a dimensão, tá? Pode ser, vou colocar entre aspas, mal comportada. Ou seja, pode ser descontínua, até aí não é novidade pra gente, né? Já que nós estamos exigindo só L1 lock, mas o que seria novidade é que ela pode ser ilimitada. Pode ser. Tá, vou dar um exemplo já disso. Quero fazer, antes de fazer esse exemplo, eu quero só dar mais alguma notação, de fato definição, mais algumas definições e também propriedades, por que não, né? Bom, vamos lá. O exercício era que o WKP é um espaço normado.
O espaço Sobolev é normado. Então, só aqui para a gente fixar a notação, faz sentido então uma sequência OM. Sequência pode ser assim, ou pode usar a notação usual, né? OMM, tá? E o W1KP, WKP. Então a noção de UM converte para U quando o M vai para infinito em faz total sentido, que nada mais é do que, já que é um espaço normado, ok? Exigir que a diferença, o M menos U, WKP de U, vai para zero quando o M tende a infinito. Tá? Então a gente pode definir a noção de sequência de Cauchy e tudo mais. A ideia depois é mostrar que toda sequência de Cauchy é convergente. Tá? E também é muito útil aí a notação falar que a sequência converge em WKP de U, convergem no Sobolev só localmente quando isso daqui acontece, o M menos U acontece só que em WKP de V, eu posso colocar, vou deixar assim mesmo, tá? Onde V está fortemente contido em U. Então, de fato, aqui é para todo V fortemente contido em U. Então, no Sobolev, nós temos aí a noção de convergência pela norma e também temos essa ideia de convergência fraca, vai ser muito útil para os teoremas futuros. E eu quero só fazer uma definição de um espaço que seria a generalização, né, do espaço C infinito com suporte compacto dentro do Sobolev. A gente pode pensar assim, né? Esse espaço vai ser bastante útil para problemas que têm fronteiras EDPs que a gente exige condições de Dirichlet, né? Por exemplo, ela é zero na fronteira, tá? Satisfaz uma EDP num conjunto U e na fronteira a gente exige que é zero, né? Então, por exemplo, né, você tem um conjunto U aberto, então você tem, por exemplo, uma EDP, vou colocar a equação do calor, por exemplo, o de T igual ao Laplaciano de U mais uma F, poderia ser, tá? Uma F de U. E vamos exigir que U é igual a zero, isso daqui para T maior do que zero, e X pertencente a U. E vou dizer que U é igual a zero para X pertencente à fronteira de U. Então aqui dentro eu quero que satisfaz essa equação de Poisson, só que eu quero que ele seja zero aqui na fronteira. Olha, seria perfeito se essa solução U aqui, né, se essa função U, solução desse problema aqui, né, fosse C infinito C com suporte compacto. Que ela teria todas as derivadas, a gente pode calcular o Laplaciano, né? E ela vai ser naturalmente zero na fronteira, ok? Mas essa é a discussão que é feita no primeiro curso de EDP, por exemplo, e o problema é achar uma função de Green para esse conjunto U se ele for um aberto arbitrário. Tá? No ponto de vista, nós vamos enfraquecer no primeiro momento esse W infinito C de U e vamos considerar de fato o seguinte conjunto. Olha, C infinito C de U, tá? Então, só para lembrar, né, C infinito C, ele possui as K derivadas fortes, vou colocar assim. Ok? Se possui forte, também possui fraca. Então, esse espaço aqui é um subconjunto do WKP
Kp de U. É um subconjunto do Sobolev, que derivada fraca é forte, derivada forte é fraca, tudo bem? Esse espaço W, Kp de U, tem uma norma, é normado, tem a norma aqui, né? Tá? Um espaço normado. Então, olhando para o espaço normado, esse subconjunto desse espaço normado, se ele é normado, ele tem uma topologia, então eu posso calcular o fecho desse espaço. Calcular o fecho do C infinito C de U, posso calcular o fecho, tá? Vou colocar aqui entre parênteses em WKP de U. Ou seja, eu estou considerando agora a norma, ele como um subespaço do espaço de Sobolev. Então a norma, eu estou tomando o fecho em relação não à norma CK, C infinito, mas sim em relação à norma do espaço de Sobolev, tá? Então esse espaço a gente chama de WKP de U 0. O fecho no espaço WKP, ok? Tudo bem? E de fato esse espaço aqui vai ser o espaço onde a gente vai resolver essa equação. E aqui é onde as coisas vão funcionar bem. Então, depois nós vamos fazer isso. Vamos primeiro mostrar que existe uma solução U para esse problema aqui. Existe uma única solução U pertencente a esse WKP 0, que se anula na fronteira, tá? E depois nós vamos regularizar, usar um processo de regularização e mostrar que de fato essa U é C infinito C. E agora aqui eu estou com um arbitrário, não estou mais com U semi-espaço ou uma bola para poder facilitar a vida na hora de calcular a função de Green, tá? Bom, existem algumas questões aqui. A primeira é uma, uma coisa muito boa, uma propriedade muito boa que o C infinito C, o espaço das funções testes, o espaço dessas funções com suporte compacto, ela é boa, é um espaço bom, porque tem a derivada forte, né? Tem todas as derivadas, se anula na fronteira, e o WKP de U, a princípio, né? Então, se uma função U pertencente a esse espaço, Kp de U 0, tá? Então, existe o M, só estou usando noções da definição do fecho, existe uma sequência o M C infinito C de U, tá ok? O M converge para U, agora, porém, na norma do Sobolev. Então você já imagina o quanto isso vai ser útil, né? Pega uma função a princípio que está em WKP, que se anula na fronteira, tá? Considera uma sequência e você vai transferir as propriedades boas desse espaço para esse espaço das funções que está no Sobolev, porém a fronteira de U ela é 0. Ok? Então essa é a primeira coisa boa desse espaço. Uma propriedade que a gente transmite para esse espaço é essa daqui. Vou fazer aqui uma estrelinha aqui, que é o seguinte. Então se a U pertence a esse espaço, coloquei o zerinho aqui então agora, tá? Então, vou colocar entre aspas, já explico por quê. Implica que a derivada alfa de U é igual a 0 na fronteira de U, tá? Para todo multiíndice alfa menor ou igual . Vou deixar para pensar um pouco nisso. Pode até tentar rabiscar algumas coisas usando essa ideia de tomar sequências. Tá? Pode pensar um pouco nisso se quiser, raciocinar depois. Só que vem uma observação. Que isso que eu escrevi em cima, por isso que eu destaquei, coloquei até a implicação entre
entre aspas aqui, porque não faz sentido a princípio. Como assim não faz sentido? Olha, se a U tá em WKP de U, tá? E ele é modelado em LP, e uma das exigências, né, é que a derivada alfa esteja em LP. Vamos colocar aqui módulo de alfa menor igual a K, tá? Então, a D alfa U pertence a LP, então ela é definida QS. QS para mim, então aqui é quase sempre, que é igual a quase toda parte, que significa menos num conjunto de medida nula no Rn, que é o espaço de Sobolev, tá? Agora eu te faço uma pergunta. Qual que é a medida da fronteira de U em Rn? Se U é C1. Ah, e aí a medida de Sobolev, a barrinha, né? Tá, eu falei isso na aula passada, né? Um conjunto é a medida. Pode. Um conjunto A, né? Se A é contido no Rn. Então isso daqui é a medida, tá? Medida de Lebesgue de A. Então qual que é a medida de Lebesgue da fronteira de U se U é C1, por exemplo? Zero. Ora, mas se a derivada de U é definida quase sempre e a fronteira de U é zero, então, né? Até mesmo U. Então U restrita a fronteira de U igual a zero, ou seja, U é igual a zero em... Pode não fazer sentido, tá? Então essa aqui é, que é a ideia. Então vamos, futuramente, de maneira natural, introduzir um operador traço, tá? Para dar sentido a d alfa U igual a zero em... E perceba que quando eu coloquei o C infinito C, as funções contínuas com suporte compacto, no espaço de Sobolev e tomei o fecho, ok? Eu, embora a função U seja limite de uma sequência de funções boas, né, que tem derivadas fracas, essa função U está no espaço de Sobolev WKP. Tá? Pode a princípio não ser definida só quase sempre, pode só ter derivada fracas e não derivada forte. Tá? Nós não temos um teorema de convergência que implica que essa função necessariamente tem que ter uma derivada forte, senão até mesmo o C infinito seria igual, né? Ele mesmo. Tá? Então esse limite, de fato, pode ser uma função que não tenha derivada forte, só tenha derivada fraca. Seja uma função de WKP de U. Ou seja, uma função que está em LP, que possui as derivadas em LP e, consequentemente, essa função é definida quase sempre. Tá? Então, para uma função em geral em WKP, essa expressão falar que ela é igual a zero na fronteira precisa dar um sentido que nós vamos dar futuramente. Ok? Então, para finalizar, então hoje vamos fazer um exemplo que é o bad behavior, né? Vamos fazer um exemplo. Para não me alongar muito, eu vou deixar algumas coisas como exercício, depois a gente volta, faz até uma aula de exercício. Eu também vou propor alguns exercícios no final ou numa lista separada, tá? As coisas que vão só acrescentando a nossa discussão e mostrar então que uma função pode não ser bem comportada, tá? Essa é a ideia, mostrar que essa função está no espaço de Sobolev, embora exista essa noção de derivada, ela pode não ser bem comportada. Lembrando que tudo que eu estou fazendo aqui está no livro do Evans, tá? O capítulo 5. Então vamos lá, exemplo 3. Suponha que U é a bola 0,1, tá? A bola unitária
em Rn. Bom, vamos lá. Então vamos fazer esse exemplo. Então a ideia é a seguinte: vou definir a função u de x igual a módulo de x elevado a menos beta, tá? Então x pertencente a u, que é a bola aberta, 0, 1, x diferente de 0 e beta maior do que 0, ok? Perceba que agora está muito porque a gente está fazendo, ó, nem estou definindo, vou colocar entre aspas, não, nem estamos definindo a função x igual a 0. E tudo bem, porque nas nossas funções aqui é definida quase sempre, né, no espaço que a gente está interessado, tá? Então a pergunta é: a função u pertence a W1P de u? Colocando só uma derivada. Então essa é a pergunta. Vamos tentar responder isso. Ora, primeira coisa, observa, né? Note que u é suave para x diferente de 0. Tá? Pensar 1 elevado ao módulo de x ao quadrado na reta. Ou módulo de x elevado a menos 2. Né? Então, fora da vizinhança do zero, ela é suave, sem infinito. É na vizinhança do zero que nós estamos interessados, basicamente, fazer essa análise. Bom, vou colocar aqui, se eu derivar a função u em relação a xi igual a menos, vou colocar a resposta, menos beta, módulo de x elevado a menos beta, menos 2 vezes xi. E eu vou deixar como exercício essa parte. Eu queria que você pensasse um pouquinho para ajudar. Se não conseguir, eu tenho feito aqui. Mas basicamente vou dar a dica, é só uma questão de escrever x igual a x1 até xn, então módulo de x elevado a menos beta vai ser o módulo desse vetor, x1 até xn, elevado a menos beta, tá? Isso daqui você pode escrever como sendo a soma do xi ao quadrado elevado a menos beta sobre 2. Estou usando a norma euclidiana no Rn, e aí agora a regra da cadeia sai. Então a gente escreve isso daqui então igual a menos beta xi dividido por módulo. Só vou passar o beta menos 2 para baixo. Fica beta mais 2, ok? E então, se a gente somar agora, du x, que é o gradiente, em módulo, tomar o módulo aqui, vai ficar, ó, módulo de menos beta, aí você vai ter x, módulo de x elevado a menos beta menos 2, vou deixar lá embaixo. Ah, não, tá bom assim, né? Vezes, aí somando xi, módulo de x, tá? Então, a norma do gradiente, dx, é igual a módulo de beta dividido por módulo de x elevado a beta mais 1. Tudo bem? Bom, então ok. Então o que a gente faz agora? Ó, temos o gradiente, nós queremos mostrar W1P. Vamos então integrar o que? Vou começar, vamos integrar, ó, fazer o seguinte, ó, então seja φ c infinito c de u, tá? E vamos fixar
epsilon maior do que zero. Tá pequeno, bem menor do que 1. Então, o que eu vou fazer? Ó, como eu sei que o meu problema é o zero, eu vou integrar em u menos a bola de centro zero e raio epsilon, excluindo o zero para ver que as coisas vão funcionar bem. O φxi dx. Então isso aqui fica. Agora, aqui que fica interessante, eu quero chamar a atenção para o seguinte, vou fazer um desenho aqui, ó. Então o que nós estamos fazendo? Tem o zero aqui. Então eu peguei uma bolinha de raio epsilon, mas eu estou dentro de uma bola de raio 1, ok? O menos a bola é esse pedaço aqui de fora, essa coroa. Ok? E o teorema de Gauss, Green, dá de fato uma fórmula de integração por partes no Rn. Então vou colocar aqui o teorema. Então o teorema, ó, por um mu suave, um mutil suave, tá? Contido em Rn. Então só quero enunciar o teorema. Então fica, ó. Então a consequência do teorema de Green é a fórmula por partes no Rn. Util, u, xi, v. Tô só colocando a fórmula aqui, tá? Dx é igual menos a integral de util, u, v, xi, dx. Passei para lá, mais a integral na fronteira de util, o v, aí o vetor ni, i, porque eu estou em relação a xi, ds, isso aqui vale para i de 1 até n, o ni é o normal a util. Então esse aqui eu vou deixar também como exercício, obter esse teorema de integração por partes no Rn utilizando Green. Eu deixei na lista de exercício. Bom, uma vez que você assume a fórmula de Green, é só aplicar para o V, para o produto. Tá? E olha só que interessante, eu quis colocar esse teorema aqui, anunciar ele aqui, porque de alguma forma ele dá um critério para a gente ver que uma função tem derivada fraca no Rn. Se a gente pegar a φ sem infinito c e conseguir mostrar que essa integral na superfície n-1 na fronteira do util é zero, então é uma função que tem derivada fraca. Tá? Então vamos aplicar esse teorema aqui, ó. Então isso aqui, só que agora o meu u vai ser essa coroa aqui. Tá? E perceba que um vetor exterior a esse conjunto é um vetor que vai interior a bolinha 0 epsilon. Ok? Então olha só. Então isso vai ficar menos a integral de u menos a bola de centro zero e raio epsilon, u xi φ, o truque que a gente faz, né? Agora passou a derivada para o u, tá? Mais a integral na fronteira da bola de u φ ni ds. Ok? Só usei o teorema onde ni igual a n1 até a nn é a derivada, é o vetor normal, vou colocar assim, é normal a o menos, tá? Bom, agora vamos pensar um pouquinho, ó. Se, olha só, vou fazer aqui, ó. Então eu vou olhar para essa integral aqui, ó. Então, se eu fizer a integral na fronteira da bola de centro zero, raio epsilon, de u φ ni ds,
tá? Isso fica menor ou igual, olha só, eu tenho a norma φ, L infinito, vezes a integral na bola de centro zero, raio epsilon, tá? Agora aqui eu preciso pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouco. Ó, então, a gente precisaria obter alguma coisa do tipo, né? Ó, uma coisa que depende do epsilon aqui, que vai para zero. É isso que a gente quer. Ok? Bom, a φ é infinito, sem nenhum problema ser infinito com suporte compacto. Então a gente precisaria pensar alguma coisa em relação a U. A U, na fronteira 0 epsilon, é o módulo de x elevado a menos beta. Mas o módulo de x nessa fronteira aqui é epsilon. Ok? Então o que, que a gente obtém aqui? Ó? É epsilon elevado a menos beta ds. Eu estou em cima da fronteira. Tudo bem? Tá? Isso daqui vai ser, então, menor ou igual a uma constante que limita aquilo ali, epsilon elevado a n menos 1 menos beta. Na verdade, o que eu vou fazer isso daqui, ó. Então isso daqui ficaria a constante epsilon elevado a menos beta. Mas então eu vou pegar aqui em cima, ó, vou arrumar então agora, vírgula, se vou colocar uma condição, beta mais 1 menor do que n, tá? Então isso daqui vale, e de fato o gradiente é L1 de U. E o que nós temos aqui? Então, ó, o menor ou igual n menos 1 menos beta. E agora vai para zero quando o epsilon tende a zero. Bom, então assim, o que, que a gente obtém aqui? Né? Então lembrando que o n tem que ser pelo menos maior do que 1, tá? Então aqui a gente obtém que se beta, então primeira situação, né? Então assim, se beta mais 1 menor do que n, então eu coloquei no final para fazer isso daqui para zero, né? Então o que, que a gente tem ali? A integral de u φ xi dx menos a integral de u xi φ dx é igual a zero. E da onde eu obtive isso daqui? Obtive essa expressão fazendo o epsilon ir para zero na teorema de integração por partes aqui. Tá? Então tinha essa expressão, fiz o epsilon ir para zero, as coisas funcionam continuamente, mostramos que esse daqui vai para zero. E aqui quando o epsilon vai para zero, esse complementar vai para u. Então obtemos aqui que para toda φ pertencente a C, infinito C, de U. Tá certo? Então, existe a derivada fraca. Então, a função U de x igual a módulo de x elevado a menos beta para beta maior do que zero, né? Não lembro se eu coloquei isso lá em cima. Beta maior do que zero. Então, ela possui derivada fraca. Nós mostramos a primeira, né? Fraca. E agora vem a segunda parte. Então, esse é bem comum esse tipo de argumento. Primeiro a gente mostra que tem a derivada fraca, usando, por exemplo, integração por partes. E agora nós temos que mostrar que, além disso, vou colocar aqui, ó. Então, resta mostrar que esse gradiente, então, nós calculamos lá, deu beta, módulo de x elevado a beta mais 1, pertence a LP de U. Tá? E agora eu vou deixar como exercício, eleva a P, integra.
Tá? Para mostrar que du, vou colocar assim, beta, módulo de x elevado a beta mais 1, tá? Pertence a LP de U, C e somente C, beta mais 1 é vezes P é menor do que N. Então vou deixar aqui como exercício. Tenta fazer, depois a gente pode tentar até fazer uma aula para resolver esses exercícios, tá? Então qual que é a discussão? Então, tem a derivada fraca, né? Somando todas, fizemos uma, né? Relação xg, soma todas, obtemos aqui uma expressão para o gradiente, e o gradiente vai pertencer a LP, C e somente C, vale essa condição aqui. Então, conclusão, a função U de x igual ao módulo de x elevado a menos beta para beta maior do que zero na bola, né? Tá? Vai pertencer a W1P de U, que é a bola, quando vale essa igualdade aqui, ó, beta é menor do que N menos P sobre P. Tá? Em particular, se P é maior do que N, U não pertence a W1P de U. Passando muito tempo, então para finalizar, vou só colocar aqui o último exemplo. O exemplo 4. Então, último exemplo, exemplo 4. Consideramos U igual a bola de centro 0 e raio 1. Ok? Vamos considerar uma sequência, então seja o M vai de 1 até infinito, tá? Uma sequência densa em U, tá certo? E qual que é a conclusão? Então, aí eu vou definir, né, considerando essa sequência, e definimos. Olha só, vou fazer a mesma ideia, vou fazer o x elevado a menos beta. Só que eu vou centrar ela no RK, tá? No RK não, né? O K. O M. É tá. Pera aí, deixa eu... Peguei errado aqui. O K, tá? Vou colocar 1 sobre 2K, uma geométrica para convergir, e vou somar. K vai de 1 até infinito. Então eu estou centrando essa U elevado a beta em cada ponto sequência densa dentro dessa bola. Tá? Por exemplo, de pontos racionais, de coordenadas racionais. Tá? Se você pegar os pontos de coordenadas racionais, como os racionais são enumeráveis, você vai ter uma sequência, os racionais são densos no intervalo 0, 1, também nessa bola 0, 1. Então você tem ali uma sequência densa e cada ponto de coordenada racional, eu considero essa x menos esse ponto ali, faço uma geométrica 1 sobre 2k para convergir, para essa função ser bem definida. Chama essa daqui de U de x. Tudo bem? Legal, né? O que é legal? O legal é que, pelo argumento anterior, a U pertence a W1P de U se beta é menor do que N menos P sobre P. Tudo bem? Legal, né? Mas U é ilimitado em cada subconjunto
aberto de U. Porque dado qualquer abertinho de U, vai ter um racional ali dentro. E aqui você tem um menos beta, beta positivo, né? Então ela fica ilimitada. Então, conclusão, né? Então qual que é a nossa conclusão com esse exemplo? É que, embora, né, o exemplo 4 mostra que uma função, embora tenha derivada fraca, esteja no espaço Sobolev, tem alguma regularidade, né? Pode apresentar. Vou colocar assim, comportamento inesperado, tá? Porque a gente não espera isso de uma função que tenha derivada, que seja C1 num conjunto U, né? Se ela pensa numa função que é derivável num aberto U, você pega um pontinho ali dentro, ela vai ser derivável ali, então na vizinhança desse pontinho essa derivada vai ser contínua, a função vai ser contínua, porque ela tem derivada ali C1, então a função vai ser contínua. Só a derivada, né? Se ela tem derivada, a função vai ser contínua nesse abertinho, logo não vai explodir, então uma função vai ser limitada nos pedacinhos. Dentro do U. Na fronteira pode ser que ela explode, mas dentro do U a gente espera que uma função que tenha derivada forte, né, não tenha esse comportamento. Já para o espaço Sobolev nós estamos vendo que isso não acontece. E como eu disse, de fato, né, nós vamos ver que quando n é igual a 1, o espaço WKP tem um comportamento mais parecido com as das derivadas fortes. E quando n é maior do que 1, esse WKP pode ser pode ter algum comportamento inesperado como esse que nós vimos aqui. Tá certo?